Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje a aula está muito especial, Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Que aula maravilhosa, pessoal. Do nosso Espírito Santo, o nosso Deus, o nosso Consolador. A aula é do Espírito Santo hoje, aula 1. Tá bom? Nós vamos aprender tudo sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quais são os atributos? A sua personalidade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa? Ele move, ele fala, ele pensa? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo de Deus? Quais são os seus atributos? Ele é Criador? Ele é Deus? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Tudo isso nós vamos ver nesse livro, O Espírito Santo, aula 1, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Josiel Saraiva, mestre em teologia, ministro aula teológica há 25 anos aqui em São Paulo, capital. Estamos em 17 países, 27 estados brasileiros e já formei mais de 20 mil alunos. Se você quer esses livros, me chama no WhatsApp que está aqui embaixo na descrição. Nós temos 3 cursos, básico, médio e bacharel, que é os livros. Essa semana nós tivemos aí um aluno lá de Portugal, José Rodrigues, um abraço. Vamos para a aula, pessoal, tá bom? Só lembrando que nós temos anel de formatura, Tem aluno que quer o anel. Pastor, eu quero o meu anel. Tá aqui, Tá bom? Vamos para a aula que é o mais importante. Quem é o Espírito Santo? Essa palavra pneumatologia é uma palavra grega, que significa doutrina do Espírito Santo, Pneumatologia, aqui em amarelo, significa esse do branco, doutrina do Espírito Santo. Pneumatologia é uma palavra grega que significa pneuma. Pneuma é sopro, é vento. Pneumatologia, logia é estudo, estudo sobre o Espírito, porque o Espírito é como se fosse uma expressão humana para entender o vento, né? É igual nós, ser humano, nós temos o vento de Deus que formou o nosso espírito. A palavra espírito, sopro. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele existe. Tem gente que pensa, não, o Espírito Santo é uma força impessoal. O Espírito Santo é um símbolo. O Espírito Santo não existe. Mentira, ele existe. E nós vamos aprender nessa aula. A existência do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo e os seus atributos. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa? Quais são as obras do Espírito Santo? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa, eu vou provar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Palavra hebraica, Bereshit. Na aula passada eu já falei, né, pessoal? Bereshit bara Elohim. Fala comigo aí, vai. Bereshit bara Elohim. Significa, no princípio criou Deus. Aí, os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Tá aqui, No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Você lê aí o versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Ele é uma pessoa, ele move, ele fala, ele pensa, ele administra. Onde ele fala? Apocalipse, acho que é 2:10. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele administra aonde? Atos capítulo 11, versículo 13. Separa para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparado. O Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para a obra. Ele administra, ele move em Gênesis 1 e 2. Ele se entristece em Efésios 4:30. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Apocalipse 2:11. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eu já falei o que significa pneumatologia, agora eu vou entrar nos mínimos detalhes, olha lá. Está aqui, ó. Os mínimos detalhes, pneumatologia, ó. A palavra pneumatologia vem do grego, significa espírito, e logia, estudo ou tratado. Portanto, a palavra pneumatologia significa estudo ou doutrina do Espírito Santo. Eu vou repetir. A palavra pneumatologia significa doutrina ou estudo do Espírito Santo. Esse termo pneuma, espírito, ocorre 220 vezes no Novo Testamento. Espírito, no Novo Testamento, 220 vezes. Paracletologia. Esse termo paracletologia vem do... significa aquele que vem assistir, socorrer, ajudar, consolar. Paracletologia. O Espírito Santo está presente na criação do universo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo também foi criador. Ele criou o céu, a terra, a criação. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, ó. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na criação do homem, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos é plural de pessoas. Deus não falou, eu faço. Não, façamos. Para quem que Deus olhou? Para o Espírito e a Palavra, que é o Espírito e Cristo. Deus não olhou para os anjos e falou, façamos o homem. Deus olhou para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok, pessoal? Lembrando que a Trindade é uma forma humana de se entender. Pai, Filho e Espírito Santo. Antes era Elohim, a Palavra e o Espírito. Ou Elohim, o Verbo e o Espírito. Por que Verbo? Em João 1:1 está falando. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então a Trindade antes da criação do homem era Elohim, o Verbo e o Espírito. E o Verbo é palavra, então pode ser Elohim, a palavra e o Espírito. Então Deus, o Espírito Santo criou o homem. Foi só o Pai. Não, foi os três. A Trindade criou o homem. Se a Trindade criou o homem, logicamente o Espírito Santo criou Adão. O Espírito Santo criou o Jardim do Éden. Ele fez parte. Os três, Elohim, a Palavra e o Espírito, criaram o homem, os três da Trindade. Não foi só um, só o Pai, só Elohim. Não, o Espírito Santo criou o homem. Ele é criador. Por isso que Deus falou, façamos o homem. Eram os três fazendo Adão. E disse Deus, eis que o homem é nossa imagem e semelhança. Eis que o homem, e disse Deus, o homem é nossa imagem, nossa. Está vendo aí? O Espírito Santo também. No juízo do pecado, eis que o homem é como um de nós. Após Adão pecar, Deus falou, eis que o homem é como um de nós. Nós quem? Os anjos? Não, a Trindade. Sabendo o bem e o mal. No juízo sobre o dilúvio, não contenderá para sempre o meu espírito para sempre com o homem.
No dilúvio também, Deus está representando ali o Espírito Santo. Não contenderá para sempre com o homem o meu espírito. Na confusão da Torre de Babel, Deus falou, desçamos e confundamos ali a língua do homem. Desçamos, não é eu desço, singular, é plural. Desçamos, é mais de uma pessoa. Então, quem desceu para confundir na torre as línguas, quem desceu na torre? Elohim, a palavra e o Espírito. Agora, o Espírito Santo tem personalidade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero que você leia isso aqui comigo, pessoal. Ó. Quem tem ouvido, ouça. Vou mostrar bem claramente aqui para vocês. Ó. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, ele fala. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala, diz às igrejas. Ele é consolador. Jesus falou, eu vou e vou enviar o Consolador. Entendeu, meu irmão? Para que fique convosco para sempre. João 14:16. Eu vou, mas não vou enviar anjo, não. Nós não temos um anjo da guarda 24 horas, igual muitas pessoas pensam e ensinam. Não, nós temos o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou e vou enviar os anjos. Eu vou e vou enviar o Consolador. Ele vai ficar com vocês para sempre. E ele vos guiará toda a verdade. Personalidade do Espírito Santo. Então, ele é um ser pessoal. Ele fala, ele move, ele administra, ele intercede, ele ouve, ele geme, ele faz tudo. O Espírito Santo é o Consolador. Ele é tão uma pessoa que Jesus me falou. Aquele que pecar contra o Pai e o Filho tem perdão, mas se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Ele é uma pessoa, meu irmão. Vou pecar contra uma força impessoal, contra um vento. Jesus não está dizendo à toa. Quem pecar contra mim tem perdão. Quem pecar contra o Pai tem perdão, mas quem pecar contra ele, não tem não. Então aí está a verdadeira personalidade. Que a gente não peca contra uma árvore, contra uma casa, contra o vento. A gente não peca. A gente peca só contra Deus, Jesus ou o Espírito Santo. Tá bom? Característica do Espírito Santo: inteligência, vontade, sentimento, amor, bondade. Ele é bom, ele tem amor, ele tem sentimento, ele tem vontade própria, ele é inteligente. O Espírito Santo é sábio? Não. Ele não tem sabedoria, ele é a própria sabedoria. O Espírito Santo tem vida? Não, ele é a própria vida. O Espírito Santo tem amor? Não, ele não tem amor, ele é o amor. É como se fosse um rio. O rio tem água? Não, o rio é água. Sua divindade. Olha aí, divindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. Nas aulas futuras eu vou falar sobre a Trindade, o que é a Trindade. Na aula futura eu vou falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tudo nas próximas aulas, você não pode perder. Você tem que se inscrever, assistir as minhas videoaulas, comprar esses livros aqui, ó. Pastor, eu quero adquirir os livros para me entender melhor quem é o Espírito Santo, quero entender melhor a Bíblia. Entendeu, meu irmão? Então, a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha aí na Trindade. Ele é divino. O Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Então, quantos deuses existe? Um. Um Deus em três pessoas. Nós não somos unicista, que crê em uma pessoa em três manifestações, e também nós não somos triteísta. O que é triteísta?
é crer em três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem três deuses? Não. É um Deus em três pessoas. O Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. O Espírito Santo é Deus? É. Então tem três deuses? Não, é um. É igual um casal. O casal tem dois corpos. O homem é casado com a mulher. São duas pessoas em um casal. Uma carne só, Jesus falou. O casal tem uma carne só. A Trindade é três, mas o Espírito é um Deus só. Atuou na criação da terra, meu irmão, acabei de citar, Gênesis 1 e 2. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Ele atuou na criação da terra, atuou na criação do homem, façamos o homem, atuou lá na Torre de Babel, desçamos e confundamos. O Espírito Santo estava presente, meu irmão, em todos os eventos do Antigo Testamento, o Espírito Santo estava presente. Ele desceu na vida de Moisés, na vida de Sansão. Lembra que o Espírito de Deus descia sobre a vida de Sansão e dava força? Antigamente a ação do Espírito Santo era temporária, ele vinha e voltava. Sansão, ele vinha, operava e voltava. Hoje ele está conosco. Grave essa frase que eu vou falar. Antigo Testamento, Deus sobre nós. Novo Testamento, Deus do nosso lado. E hoje em dia, Deus dentro de nós. Eu vou repetir essa frase que eu acho muito bonita. Antigo Testamento, Deus sobre nós. Novo Testamento, Deus do nosso lado. Hoje em dia, Deus dentro de nós. Antigo Testamento, o Espírito Santo sobre nós. Descia sobre Sansão, sobre os profetas, Moisés. Novo Testamento, o Espírito Santo do nosso lado. Hoje em dia, com a igreja, o Espírito Santo dentro de nós. Os atributos do Espírito Santo, os três maiores atributos do Espírito Santo: onisciência, onipresença e onipotência. É os três atributos da Trindade, viu? Não é só o Espírito Santo, nem só Deus, o Pai. É os três da Trindade, tem esses atributos aqui, ó. Os atributos, tá aí, ó. As três pessoas da Trindade têm esses três atributos: onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente, saber de tudo ao mesmo tempo. O Espírito Santo sabe o que se passa na mente de 8 bilhões de pessoas no mesmo momento. Ele sabe quantos cabelos tem a nossa cabeça. Ele sabe das nossas obras do passado, presente e futuro. Então o Espírito Santo, ele é onisciente, onipotente, todo-poderoso, e onipresente, está em todo lugar. Então os três atributos do Espírito Santo: onipotente, onipresente, onisciente. O que é onipotente? Todo-poderoso. Onipotente, todo-poderoso. Onisciente, saber de tudo no mesmo momento. E onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sempre falo, Deus está no céu com a sua glória, no universo com a sua sabedoria, na terra com a sua graça e no inferno com o seu juízo. Entenderam aí, pessoal? Então o Espírito Santo, ele é onisciente. O Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo é onipotente. O Pai é onipotente, onipresente, onisciente. Cristo é onipotente, onipresente, onisciente. E o Espírito Santo também. Então, os três da Trindade. O que significa Trindade? União de três pessoas distintas em uma só divindade. A palavra Trindade não está na Bíblia. Tem gente, pastor, a palavra Trindade não está na Bíblia. Não, foi só no 3º século, acho que foi Tertuliano, que usou os pais da igreja primitiva usou a palavra Trindade pela primeira vez. A palavra Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia.
Deus falando do céu, Jesus se batizando e o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está na Bíblia, a Trindade está. A palavra em si, Trindade, não está, mas a Trindade está. É igual o meteoro. Hoje nós aprendemos meteoro. Na Bíblia não tem essa palavra científica meteoro. Antigamente era estrela, né? João viu estrela caindo do céu. É meteoros. Então é igual a palavra Trindade, é uma palavra mais técnica, mais moderna. Tá bom, pessoal? Então, o Espírito Santo é onipresente, é onisciente e é onipotente. Os atributos do Espírito Santo. Deus prometeu derramar, né? Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Porque o Espírito, ele tem 7 símbolos. Na aula futura eu vou falar. Fogo, vento, pomba, azeite, óleo, água. Entendeu? Então, na aula futura eu vou falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Por que ele é fogo? Por que ele é azeite? Por que ele é vento? Por que ele é água? Por que ele é pomba? Por que ele é rio? O Espírito Santo falou para os profetas. O Espírito Santo usava os profetas. Quem usou Moisés? O Espírito Santo. Os nomes do Espírito Santo: Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Deus vivo, Espírito do Senhor, Espírito do Pai, Espírito de Cristo, Espírito de Jesus, Espírito de seu Filho, Espírito de súplica, Espírito de adoração, Espírito de promessa, Espírito de verdade, Espírito de graça, Espírito de revelação, Espírito eterno, Espírito de santificação, Espírito de sabedoria, Espírito de poder, Espírito de mansidão, Espírito de consolo. Nome do Espírito Santo. Pessoal, aqui no livro de Isaías, capítulo 11, está falando que os 7 Espíritos de Deus. No livro de Apocalipse também fala os 7 Espíritos de Deus, né? Na verdade, não é 7 Espíritos. Isso é expressão, figura de linguagem, expressão idiomática. 7 Espíritos, lá em Apocalipse está dizendo. E os 7 Espíritos estão diante de Deus. Entendeu? Isaías capítulo 11, versículo 2, está falando os 7 Espíritos. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito do Senhor. Os 7 Espíritos, está aqui, ó. Isaías 11 e 2. Ó. Mas não são 7 Espíritos, pessoal. Não é 7 Espíritos. Espírito de temor, Espírito de paz, Espírito de sabedoria. Não é 7. Porque 7 é o número da perfeição. Por isso que diz 7 Espíritos. Ou seja, a perfeição do Espírito. Não é 7 Espíritos. Deus só tem um Espírito. Apocalipse está falando os 7 Espíritos de Deus. 7 é uma palavra perfeição. Então, 7 Espíritos de Deus. A perfeição dos 7, a perfeição do Espírito Santo. A perfeição do Espírito Santo. Os 7 Espíritos de Deus. A perfeição do Espírito Santo. O Espírito Santo é perfeito. É isso que significa. Mas o que é Espírito do Senhor? É porque é a Trindade. Ele é Deus. Porque é Espírito de sabedoria? Porque ele revela o conhecimento. Porque o Espírito de inteligência? Porque ele tem intelecto. Ele é inteligente. Por que Espírito de conselho? Porque ele dá conselho, meu irmão. O Espírito Santo deu conselho para a igreja primitiva separar Saulo e Barnabé para a obra missionária. Espírito de fortaleza, porque ele dá força, ele tem força, ele é onipotente. Espírito de conhecimento, porque ele tem conhecimento, ele tem sabedoria. Espírito de temor, o temor tem 2 significados, temor de ter medo e temor de obedecer. Aqui no caso, é temor de obedecer. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Entendeu? Então, não é 7 Espíritos. É um Espírito em 7 qualidades. Vou dar um exemplo.
Uma pessoa ele pode ser eletricista, encanador, pedreiro, pintor, serralheiro, tudo ao mesmo tempo. Uma pessoa só pode fazer várias funções. É exatamente isso. O Espírito Santo ele tem conselho, ele tem sabedoria, ele tem temor, o Espírito Santo tem conhecimento. Então, é 7 qualidades do Espírito Santo. Não são 7 espíritos. É um espírito em 7 qualidades. Entendeu? Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo. Na aula que vem eu vou falar sobre blasfêmia do Espírito Santo. Por que não tem perdão? Na aula que vem eu vou falar os símbolos do Espírito Santo. Ó, lição 2, tá aqui na ponta do meu dedo. Os símbolos do Espírito Santo. Ó. Os símbolos, tá vendo aqui? Ó, bem na ponta do meu dedo. Ele é água, ele é óleo, ele é fogo, ele é rio, ele é selo, ele é vento, ele é pomba. Agora, por que o Espírito Santo é uma pomba? É óleo. Na aula que vem, aula 2, eu vou explicar melhor. Tá bom, pessoal? Essa é a aula 1. Amanhã, a próxima aula será a aula 2. Não perca. Compartilhe essa videoaula nos teus grupos da igreja, para que eles venham chegar ao conhecimento quem é o Espírito Santo. Compartilhe nos teus grupos, nas tuas redes sociais e se inscreva no canal. Faça pergunta que eu mesmo vou te responder. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus, o Espírito Santo pela Bíblia, tá bom? Aí você diz, não, pastor, mas eu quero comprar os livros, tá aqui, ó. Curso básico, 20 livros. Curso bacharel, 40 livros. Você compra os livros, eu coloco nos correios, chega aí na sua casa, com minha assinatura, meu diploma que eu mando para você. Compra os livros e ganha um diploma, tá bom, pessoal? E quem quiser o anel de formatura, ó. Vamos lá, colocar aqui o anel. Você está dando para ver aí, ó. Anel fino e anel grosso, tá bom, pessoal? Quem quiser os livros, me chama no WhatsApp. Quem quiser abrir uma sala de aula na sua igreja, abrir um núcleo, uma extensão, você me chama no WhatsApp, pastor, eu quero dar aula na minha igreja. Aí eu mando esses livros aqui pelos correios para sua casa, você reúne os irmãos e dá aula uma vez por semana. Todo mês vai um livro novo. Esse aqui é um mês, outro mês. No final, a gente faz uma formatura aí, tem diploma, tá bom? E você que já se formou, não perca a oportunidade de abrir uma própria escola. A gente vende franquia, tá bom? Um abraço, fica com Deus. A escola aqui em cima. Olha, pessoal, mostra aqui as plantas para vocês, ó. As plantinhas bonitas. Aqui é a entrada da escola. A escola é lá em cima, o escritório. Tá bom? Shalom Adonai.